Uma boa tarde, ou um bom dia, ou uma boa noite, exatamente que horário é esse que você está nos vendo, eu não sei. Mas vai ser mais um papo interessante com uma pessoa que vai trazer muita informação, com alguém que vai certamente agradar todas aquelas pessoas que acompanham Dimensões de Sucesso. E vocês que me acompanham sabem que nós buscamos sempre contribuir com o sucesso de todos vocês, da maneira como vocês entendem o que é ter sucesso. E agora a gente vai falar com alguém que começou numa carreira e desviou para outra, e ela vai contar direitinho essa história para a gente. Uma boa tarde, que é o momento em que nós estamos gravando, Roberta Assis. Boa tarde, Mário. É um grande prazer estar aqui falando com você, com todo mundo que está aqui nos assistindo e poder contar um pouco da minha trajetória aí na área de recursos humanos. Bom, então, fala um pouquinho de você. Qual é exatamente você se formou em quê? Qual é a área que você se dedicou mais? Como é que foi o início da sua vida profissional? Na verdade, eu me formei em administração de empresas, né? Fiz até um MBA em gestão empresarial. Cheguei a trabalhar em empresas na área administrativa, como coordenadora administrativa, mas eu me apaixonei pela área de gestão de pessoas, de recursos humanos e departamento pessoal. Foi aí que eu comecei a mudar a minha trajetória profissional. E você, bom, eu sei que você é de Ribeirão Preto. Sim. Agora, a pergunta é, você sempre morou em Ribeirão Preto ou teve algum outro caminho até chegar aí? Não, eu sou nascida em Bebedouro, né? Na verdade, eu nasci lá em Bebedouro, mas eu mudei várias vezes de cidade, mas a faculdade eu fiz em Ribeirão, né? A administração eu cheguei a fazer em Ribeirão Preto e a trajetória profissional foi em Ribeirão. Mas eu sou nascida em Bebedouro, estado de São Paulo também. Então tá bom. Quer dizer, você é paulista e viajou aí por cidades de São Paulo. Como é que você descreve esse momento em que, de alguma maneira, te deu gosto pelo recursos humanos? Aliás, antes de você responder, só para lembrar todo mundo que nos assiste, eu esqueci de falar antes, nós não temos roteiro, tá? A gente aqui é como se a gente se conheceu, está numa mesa de bar e está batendo papo, está se conhecendo aqui. Então, não tem roteiro. Eu vou perguntar, e se ela também quiser perguntar coisas para mim, ela tem toda a liberdade. E assim a gente quer trazer informação dentro de um momento bastante lúdico e bastante tranquilo, sem aquela coisa de seguir pergunta, resposta, não é entrevista. Então, Roberta, conta aí como é que foi esse momento, como é que foi o clique que te deu para gostar da atividade de RH? Eu estava trabalhando como coordenadora administrativa e aí eu passei a ter aí uma equipe e eu quis saber mais sobre a área de gestão de pessoas, sobre a parte de folha de pagamento, porque por ter equipe eu tinha que também controlar toda essa parte do pagamento desses funcionários e eu comecei a tomar gosto pela área. Foi aonde, na época, eu resolvi entrar em vários cursos específicos, tanto na área de departamento pessoal, quanto a área de recursos humanos. E aí eu comecei a querer sair da área administrativa e focar mais na área de recursos humanos. Agora, você fala assim, na época, como se fosse muito distante. Quanto tempo faz isso? Olha, faz aí uns 13, 14 anos já. Então, eu vou te fazer uma pergunta é um tema que eu gosto muito de abordar, que é esta mudança mais recente que a turma trata como mundo 4.0, mundo VUCA, mundo da dinâmica, volatilidade, enfim. Como é que você, dentro desta sua vivência com pessoas, tem percebido ou não o comportamento das lideranças e dos liderados, conforme este mundo está ficando cada vez mais hiperconectado, dinâmico, com mais tecnologia, que é o que a turma chama de 4.0. Me dá uma ideia de como é que você interpreta este ambiente de talentos
né? Hoje muita gente fala, em vez de RH, fala talentos. Como é Talentos, é que verdade. este mundo está interferindo, impactando nos líderes e nos liderados? No passar dos anos aí, nós verificamos as mudanças foram bem grandes, né? Antes a gente falava-se de líder, mas não era bem um líder, era um chefe, né? Era aquele que tinha total autoridade, ele mandava e os funcionários obedeciam, né? E aí a nossa geração foi tendo várias mudanças e hoje nós somos líderes em que sentido? A equipe segue aquele líder porque admira e não porque tem medo, né? E os mais jovens, principalmente com toda essa tecnologia, ele passa a admirar aquele líder exatamente por quê? Porque ele quer ser como ele. E a tecnologia, principalmente agora nesse momento que nós estamos aí em home office, né? Através do coaching, porque eu também sou formada em coaching, vem desenvolvendo os novos líderes para saber lidar com essas gerações, com a tecnologia, e também os jovens para acompanharem aí uma liderança mais dinâmica, menos autoritária. Então, teve um avanço muito grande nas lideranças nesse passar dos anos. Bom, como eu já disse, a gente não tem roteiro, então agora eu vou me permitir lembrar ou informar para quem ainda não sabe que na plataforma Dimensões de Sucesso nós temos o relatório Shift, que ele é voltado exclusivamente para orientar as pessoas a ganharem produtividade em trabalho remoto. E ele tem uma modalidade específica para quem exerce liderança. Eu não vou aqui, eu já caetituei, basta por aqui. O relatório Shift mostra exatamente isso que a Roberta falou. Existem algumas competências que fazem parte, né, da vida do líder e que com esta questão do trabalho remoto, no trabalho remoto, lembrando, não é só home office é uma modalidade de trabalho remoto. Uma delas, né? Exatamente, é uma delas. Então, as lideranças hoje, elas têm que lidar com seus liderados à distância e existem competências que são importantes de serem desenvolvidas. Agora, Roberta, outra coisa que muita gente sempre fala, questiona, levanta às vezes como um problema, às vezes como algo positivo, é o convívio de gerações. Como é que você, nesse trabalho que você teve aí em Ribeirão Preto, nesse tempo todo com RH, você Sim. identificou o convívio das gerações mais antigas, os baby boomers, depois vem o X, o Y, o Z, aí tem as letrinhas. Como é que você identificou e trabalhou com isso? Na verdade, é um choque, né, de culturas aí diferentes, né, porque antigamente você aprendia que o chefe ele era autoritário, então as pessoas lidavam com o chefe dessa maneira. E quando teve o choque das gerações, eles tiveram que aprender o quê? A ter as adaptações entre eles. Então, nós trabalhamos aí em dinâmicas entre os líderes e entre as equipes das mais diversas idades, para que eles venham aí avançando. Em que sentido? A competência de liderança, de gestão de equipes. Então, até as gerações mais antigas passaram a se modernizar no sentido de entender os mais jovens e vice-versa, né? Então, hoje você verifica muitos líderes que começaram aí na minha época, 12, 13 anos atrás, e que hoje eles estão liderando completamente diferente, né? Com uma cabeça mais aberta, mais ampla, e os jovens também aceitando mais esses líderes, mas sem aquela autoridade extrema. Então, teve todo um equilíbrio e um trabalho de coaching para que essas gerações aí conseguissem trabalhar em conjunto e desenvolvesse muito bem o trabalho aí, a liderança, a produtividade, né? Então, as gerações, uma foi entendendo a outra através de trabalhos de coaching. Agora, daqui a pouco a gente vai falar, vai entrar, né, nesse caminho novo que você está trilhando, mas eu ainda quero
ouvir de você um pouco, porque cada pessoa, em função do que vive, do que vê, tem suas percepções e desenha um contexto a partir daí. E é sempre interessante a gente ver as concepções que cada um faz. Você ainda vê, dentro do universo com o qual trabalha, Sim. aquela figura do dono da empresa, que ele tem aquela voz autoritária e ninguém pode questionar, ou seja, a gente falou de gerações que convivem num ambiente de trabalho numa empresa. Mas quando a gente olha o dono, aquele que criou a empresa e que hoje tem lá um negócio que já dura alguns anos, Sim. Você acha que esta pessoa ela está também se modernizando ou ela chegou naquele limite da competência dela e tenta traduzir com autoritarismo ou de uma maneira autocrática o seu modo de ver e manter a empresa ainda com um domínio mais duro? Rígido aí, né? Então, na verdade, nós temos dos dois lados, Mário. Nós temos aqueles diretores que a gente fala muito na empresa familiar, né? Ele começou pequeno, aí ele veio crescendo, ele teve que ir se profissionalizando e que ainda não aceita muito bem todas as mudanças. Então, ele começa a verificar o quê? Que a concorrência dele está se modernizando e que ele tem que ter, sim, uma liderança mais participativa, é onde ele procura os trabalhos aí de consultoria, de desenvolvimento. Mas temos diretores que já eram dessa forma, mas como as mudanças exigiram, estão sim aí mais adaptados com toda essa nova geração. Mas eu posso te afirmar que ainda tem, sim, alguns diretores que ainda resistem, né? E aí o trabalho de uma consultoria, o trabalho de um coaching que vai mudando esse impacto para ele. Agora, é uma coisa que eu acho que a gente tem que sempre lembrar, quando se fala em empresa familiar, a gente tem as sucessões, né? Existem aquelas empresas em que o dono tem na sucessão, seja um filho, um sobrinho, um parente, que tem a motivação por levar o negócio avante e se preparou melhor do que aquele que criou a empresa. E tem o caso do dono que não tem quem o suceda, e a partir daí a empresa passa a ficar numa situação, digamos, mais de risco. E os profissionais de RH, eu quis fazer esse comentário só porque é uma coisa que sempre chama atenção. Os profissionais de RH, eles conversam muito entre si, trocam muito entre si, e a minha pergunta agora é: você acha que os profissionais de RH também se atualizaram dentro de uma visão de como utilizar as SESMAs, essas avaliações de perfil, e não só comportamentais, mas também de motivação, inteligência emocional, social, axiologia de competências? Você acha que os profissionais de RH também estão se atualizando para fazer uma melhor seleção? Ou ainda você vê que algumas coisas como competência e comportamento acabam sendo confundidas no processo de recrutamento? Eu vejo que os profissionais de RH, sim, estão se atualizando através de novas técnicas, até porque se você realizar um recrutamento e seleção, né, eu trabalho também na área de recrutamento e seleção, sem avaliar a parte comportamental junto com a parte técnica, você não consegue dar um resultado bom para a empresa. Por quê? Porque aquele profissional, ele pode ser muito bom tecnicamente, né, mas o comportamento dele não vai, vamos supor, ir de encontro aos valores daquela empresa ou aquela gerência que ele vai ter. Então, eu já realizei alguns recrutamentos aí, onde a diretoria da empresa informou, falou, olha, esse profissional ele está sendo selecionado para trabalhar com o gerente A. Então, tem que saber lidar com esse comportamento gerencial. Então, nós vamos mais na parte comportamental, primeiro, do que a parte técnica. Então, os profissionais de RH, eles têm que se atualizar com essas técnicas novas, porque a maioria dos desligamentos nas empresas, Mário, ocorrem por comportamento e não por conhecimento.
Agora, quando a gente pensa em inteligência emocional e social, a gente sempre, dentro de uma avaliação, a gente tem o perfil da pessoa no sentido intrapessoal, como é que ele tem controle das suas emoções, Sim. Interpessoal, como é que ele consegue criar uma empatia e ter, de alguma maneira, um controle emocional em relação a quem está perto dele, e tem um terceiro aspecto, que é a maneira como ele se relaciona com o sistema, né? Com Sim. o ambiente. Esse tipo de avaliação, você acha que ele é regularmente feito nesses processos de RH que a gente tem, em geral, nas pequenas, médias empresas, ou isso tem sido coisa só de empresa grande? Olha, se eu te falar assim, em torno de uns 4, 5 anos atrás, eram só nas grandes empresas, né? Agora, uns 4 anos para cá, isso já vem aí aumentando para as médias empresas. As pequenas ainda não. Eu vejo que as pequenas ainda têm aquele recrutamento e seleção feito por alguém ali da empresa, por algum, vamos supor, tem uma diretoria, então tem alguém que trabalha junto e acaba fazendo um processo sem ter o conhecimento aprofundado em recrutamento e seleção. Há mais no achismo, né? Isso, eu acho que esse vai dar certo, ou é indicação de um amigo, indicação de um parente, e é onde às vezes você contrata um profissional que é por uma indicação de algum amigo ou parente, e aí depois você tem um grande problema, né? Que até para conseguir desligar e não evitar aí um conflito, aí é uma situação que fica pior do que você ter uma empresa especializada, que não tem envolvimento nenhum, né, com a empresa e que traga uma pessoa imparcial e com o que a empresa realmente necessita. Bom, agora, no começo, Roberto, eu falei assim, olha, nós vamos estar batendo papo, e eu só estou perguntando, mas fique à vontade também, se você quiser perguntar alguma coisa. Eu estou muito curioso que você, obviamente, por avançar, e aí eu já vou entrar num momento, digamos, mais presente, em que você, de um tempo para cá, começou a olhar a atividade de consultoria de uma maneira muito mais próxima e com motivação. Então, me conta como é que foi sair daquela atividade, daquela sala de RH, onde você cuidava de pessoas dentro de empresa e começou a olhar esta atividade de consultoria e, como você já disse aqui, de coaching. Eu vi essa necessidade porque eu era gerente de RH, mas eu não conseguia implantar tudo o que eu queria, toda a parte de desenvolvimento de pessoas, né? Porque algumas empresas ainda não estão preparadas para isso. Ela tem mesmo aquela visão mais de DP do que de RH, de desenvolvimento mesmo. E foi aonde eu verifiquei que a minha vocação era ensinar, era resolver os problemas da empresa, dar a solução, e que eu poderia fazer isso em várias empresas. E aí foi onde eu saí da empresa no qual eu era gerente e abri a minha consultoria, né? Onde hoje eu dou consultoria em várias empresas, onde eu vou levar a solução dos problemas, vou dar o treinamento, que é exatamente o que eu vinha estudando e me aperfeiçoando para realizar. Agora eu vou te colocar numa sinuca de bico. Você já ouviu essa expressão? Já, com certeza. Bom, para quem nunca ouviu, sinuca de bico, no jogo da sinuca tem aquela jogada difícil, né, para acertar a bola. Então, é uma pergunta meio capciosa aqui, mas que ela está muito em voga hoje, principalmente para quem lida com consultoria, mentoria e coaching. Então, eu tenho a minha posição pessoal, depois eu até posso falar, mas eu vou jogar a bola para você. E depois eu vou te perguntar também. Mas fique à vontade, pode ir perguntando. O garçom ainda não trouxe aqui a cerveja, nem então, Paraná, aqui, ó. A gente vai tocando. Olha só, Roberto, em geral, quando as pessoas fazem um treinamento, um curso, uma formação em coaching, em geral, os institutos, as escolas, o pessoal que
que dá essa formação, Sim. tem um conceito que é o seguinte: o coach, ele não dá solução, ele não orienta, ele faz perguntas que exigem do seu cliente um processo de reflexão e, a partir daí, de autoconhecimento e a própria descoberta do caminho que vai adotar numa determinada necessidad. Estamos aqui numa linguagem bastante simples. Ou seja, tem o cliente tem um problema, uma meta, e contratou o coach. Na visão de todas as formações, o coach vai fazer uma sequência, usando instrumentais que ele tem, a metodologia, ele vai fazer algumas perguntas, alguns questionamentos, de maneira que o cliente desenvolva e encontre o seu caminho. Por outro lado, existe a figura do mentor. O mentor é alguém que tem algum conhecimento mais avançado naquela atividade ou naquela necessidade que o cliente tem, e ele ajuda aquela pessoa a encontrar o caminho. E existe o consultor, que, de alguma forma, ele tem a habilidade e ele executa parte dessas tarefas em nome do cliente. E a gente tem, como você disse aí, o treinamento. O treinamento é quando você ensina teoria e, eventualmente, num workshop prática, para que a pessoa ganhe competência para desenvolver aquilo que precisa. Note que eu falei de 4 abordagens diferentes para atender um cliente. A minha pergunta, ela se desdobra em 2 para você. Hoje, você falou em coaching e você falou em consultoria. Sim. De alguma maneira, você vê ainda e você pratica ainda esta separação, ou você vê o cliente querendo mais digamos assim, um atendimento misto, em que o que ele quer é resolver o problema dentro de um mundo dinâmico o mais rápido possível, e às vezes você tem que misturar o instrumento de mentoria com de consultoria, treinamento. Sim. Como é que você analisa este contexto diante do que você atende, do que você vive? E eu queria que você desdobrasse um pouquinho isso. Sim. Na verdade, o empresário, né, quando ele pensa em consultoria, ele quer alguém que vai na empresa, que dá a solução, que resolve para ele muita coisa, né? Então, ele contrata uma consultoria para isso. Só que durante a consultoria, né, no qual você está lá verificando qual é o problema da empresa, vamos supor, falta de liderança, tem que desenvolver a equipe dele para aceitar aí também um novo líder que está assumindo, você entra com o coaching. Então, acabam se fundindo tanto a consultoria quanto o coaching, né? E no momento em que eu estou ali conversando com o próprio diretor da empresa, eu já estou fazendo perguntas de coaching para que eu entenda bem a necessidade e para que ele consiga enxergar o que ele precisa mudar, seja ele, seja a equipe, seja os gerentes da empresa. Então, a consultoria, você vai realmente resolver e colocar a mão na massa, vamos supor. A operação, você vai lá, você está com um problema num relatório, vamos supor, de folha de pagamento, eu vou lá verificar essa folha de pagamento e vou apontar os erros e as soluções. Só que, o que acontece? Hoje em dia, as pessoas vão lá, você ensinou, né? Ela aprendeu a fazer o correto, mas é algo que também tem que ter um desenvolvimento dela para que isso não ocorra depois. E aí é onde entra o coaching. Porque o coaching é o que você falou, eu aplico as técnicas e desenvolvo a pessoa. Então, ela vai verificar habilidades que ela achava que ela não tinha, que ela não conseguia desenvolver. E dessa forma, desenvolvendo essas habilidades, aqueles erros que ela tinha, ela passa a não ter mais. Então, ele vai mais a fundo ainda. Então, as 2 áreas são muito importantes dentro de uma empresa. E onde é que você encaixa nesse conjunto a mentoria e o treinamento? Então, aí, como eu identifico, né? Por exemplo, eu identifiquei
que aquele gerente estava errando com a equipe, apliquei coaching com ele, né? Fiz ele desenvolver vamos supor, a liderança, a arte de delegar. Aí é o coaching. O treinamento, né? Ele vai muito focado para quê? Eu preciso treinar a equipe, eu treinei o líder, eu quero treinar a equipe dele. O que é uma liderança? Como um líder deve aí tratar as pessoas? Eu entro num treinamento aí, vamos supor, de 10 horas sobre teoria da liderança, sobre como é o comportamento, mas é o que eu falo, o treinamento tem coaching no meio, né? Não tem como eu desligar totalmente só o treinamento sem aplicar o coaching. A partir do momento que você se forma em coaching, você sabe que quando você coloca coaching no meio de um treinamento, os resultados são ainda maiores. Então, é o que eu falo, eles se infundem muito, né? Então, não dá para separar muito bem o treinamento do coaching, porque eu potencializo. Eu, pelo menos, gosto de dar treinamento aplicando também técnicas de coaching. Então, eu fiz isso dentro do treinamento. E a mentoria, ela já vai mais o quê? Aquela pessoa, ele é um analista de RH e ele está indo para a gerência. Então, ele precisa o quê? Ele precisa verificar como que vai ser essa transição, como que ele vai se portar agora na posição contrária, né? Antes ele era um analista, agora ele é um gerente, ele tem que se portar como um gerente. E aí é onde a gente tem a mentoria para orientá-lo. Mentoria também, vamos dizer, eu tenho uma pessoa que ela acabou de se formar, né? Tem muita mentoria de carreira, e ela não sabe para qual área que ela quer ir. Vamos supor, se formou em administração, mas a administração tem administração, eu tenho RH, tenho marketing, tenho financeiro. E uma mentoria ajuda, né, essa pessoa a conseguir ver qual a área que ela tem mais habilidade, mais aptidão, que ela está mais ligada, e aí você vai acompanhando ela, aplica em atividades, dá prazo e vai acompanhando e falando, olha, isso aqui você precisa melhorar, né? Então vamos desenvolver um pouco mais dessas atividades de liderança, de gestão, de equipe. Aí com atividades ele coloca em prática. Então, você vai orientando e acompanhando, que aí a mentoria entra melhor. Bom, então, como a gente pode perceber, estas coisas elas são complementares, certamente vai ter uma ou outra área meio cinzenta, né, em que elas se confundem, mas o importante é que o profissional tenha, o profissional que está atendendo o cliente, tenha uma visão bastante clara de como utilizar essas várias abordagens, sempre em prol de resolver o problema, atender os objetivos do cliente, né? De potencializar mesmo o resultado que a empresa espera, que o profissional também espera, né? Então, você pode usar mais de uma técnica. Agora, eu não sei em Ribeirão Preto, e é uma curiosidade a mais, mas no Rio de Janeiro, onde eu moro, São Paulo, onde eu vou com muita frequência, as cidades grandes em geral, interessante que existe eu acho que esse é um momento meio crítico para o coaching, porque muita gente, alguns de empresas, outros de outras áreas, acabaram banalizando o coaching e clientes começam a olhar o trabalho do coach com desconfiança, porque o coaching acabou entrando aí num ciclo de debates meio delicados. Isso. Você vê isso acontecer também em Ribeirão Preto? Sim, sim. Porque o que aconteceu, né, Mário? Muitas pessoas passaram a falar que eram coachings, né, e falar que aplicavam técnicas e não eram formadas em coaching. E foi isso que ocasionou a desconfiança. Né? Então, aqui também acontece isso, com certeza. Né? Até a semana passada, um profissional me procurou, né, porque ele queria saber sobre as sessões de coaching,
e foi onde ele falou, só que eu ainda sou meio desconfiado sobre o coaching, porque eu ouvi falar algumas coisas, etc. Então, você tem que saber passar credibilidade para ele, o quê? Demonstrando que você tem a formação em coaching, clientes que você já atendeu, gerentes, diretores que você já desenvolveu com o coaching, eu faço isso. Eu tenho gerentes que eu já desenvolvi, que eu posso passar até o contato para que ele verifique que eu não sou uma profissional de coaching, sem simplesmente assim, olha, eu dou coaching, nunca fiz um treinamento. Então, hoje a gente tem que fazer dessa forma para dar maior credibilidade, porque aconteceu isso. Todo mundo saiu falando que era coaching, e aí foi aonde ficou um pouco desagradável a situação. Não acontece assim. Agora vamos explorar um pouquinho essa questão. Uhum. Uma das coisas e aí eu olho, antes de perguntar, eu já dou o meu depoimento aqui. Sim, depois eu quero perguntar também. Antes de perguntar. Tá. Olha só, é muito frequente a turma dizer que o coach ele pode trabalhar em qualquer atividade, ele não precisa ter nenhuma especialidade específica para atender o seu cliente. Ou seja, independe da atividade do problema do cliente, partindo do princípio que o coach faria uma série de perguntas usando um instrumental, ele conseguiria ajudar qualquer pessoa, independente da sua formação ou da sua especialização. Eu, particularmente, deixo isso claro, não acredito neste tipo de coisa, nessa extensão. E eu acho que parte do problema do coaching ter virado, digamos, alvo de brincadeiras, ou de gozação, ou de críticas, é porque muita gente, mesmo tendo feito a formação, se lançou a atender pessoas esses profissionais de coaching não tinham ou gabarito ou qualificação para atender. É como se você fosse uma pessoa jovem, recém-formada, fez o curso, e fez um curso ali de coaching executivo, e vai atender um diretor de empresa que tem um linguajar específico, por exemplo, numa área financeira, ou, por exemplo, numa área de marketing, e esta pessoa, ela pode ter ido até muito bem no curso, mas ela não tem vocabulário, específico, né? Ela não tem repertório para poder conversar e sequer, então, entabular uma continuidade nessa relação. E eu acho que, então, para muita gente, houve uma frustração. E quando eu fiz o meu mestrado, em estrito senso, a minha dissertação foi sobre dimensões do coaching no contexto brasileiro. E entre várias coisas que eu pesquisei, uma delas era a razão do insucesso. E é interessante que grande parte das pessoas que criticavam o coaching diziam que o problema era a falta de diálogo com o seu coach. Ou seja, o coach não tinha repertório, não tinha diálogo, e não é só questão do rapport, não é só questão, digamos, da identificação num sentido mais pessoal e emocional, é no sentido mesmo de linguagem, a identificação, né, do que ele está passando, né? Exatamente. Então, eu fiz essa pergunta porque muita gente acabou vendo o coaching de uma maneira banalizada por conta disso. Sim. Agora, por outro lado, essa minha pesquisa mostrou interessante, que a grande parte, e aqui eu também vou falar uma coisa que é capaz de dar infarto em muita gente que fez coaching e segue aquela cartilha à risca. Olha só, é certo que quando alguém, numa empresa, contrata o coach para atender seu profissional, seus executivos, algum gestor, alguma liderança, obviamente que quer os resultados. Sim. Mas quando você pergunta para quem passou pelo processo,
muita gente, na minha estatística lá, 95%, que não atingiu a meta conforme foi planejado, aquele esquema de 10, 12 sessões, num determinado período de tempo, para ter uma meta viável. Sim. Grande parte que não atingiu a meta reconheceu que o processo foi bem sucedido, porque gerou uma mudança na forma de reflexão a respeito das suas questões pessoais e profissionais, bem como um processo de autoconhecimento. Ou seja, eu quero deixar aqui esse testemunho de que nem sempre o fato de um cliente não atingiu a meta que foi definida, a meta quantificável que foi definida, não significa que o processo deu errado, porque para esta pessoa ela acabou tendo a chance de desenvolver autoconhecimento, autoconfiança, exatamente, habilidades intrapessoais que, de alguma maneira, vão fazer diferença no desenvolvimento da sua vida. É verdade, Mário. É verdade. Eu, até complementando aí o que você está falando, o coaching, ele vai desenvolver o profissional, mas o profissional tem que estar aí apto, né, aberto a isso, tá? Então, a partir do momento em que você vai fazer uma sessão de coaching, ele tem que saber que nós vamos mexer aí em várias coisas. O coaching, apesar de, é um coach profissional, mas o profissional não está aí desligado do pessoal, né? Então, às vezes, são coisas pessoais desse profissional que precisam ser trabalhadas, né? E, ao mesmo tempo que o coach, ele vai aplicar técnicas, quem está recebendo, que é o coach, ele tem que estar aberto a realizar as atividades que são colocadas, ele tem que estar aberto a fazer essas mudanças, né? Então, não adianta o coach aplicar todas as técnicas, dar os prazos para que a pessoa realize várias atividades e ela também não fazer isso, né? Então, tem isso também que acontece. Você sabe, a gente agora, eu quero... O garçom acabou de passar aqui, eu já tenho um gole no uísque, então eu vou fazer outra, vou entrar no ramo da consultoria, mas eu vou fazer um comentário aqui que eu acho interessante, só para agregar em tudo que a gente está falando em coaching. Sim. E a pesquisa ficou claro que quem passa por um processo na segunda vez tem muito melhor aproveitamento do que na primeira. Exatamente porque na primeira vez o coach ele começa a se deparar com... Às vezes é o problema do tempo, às vezes é a falta do hábito, o desconhecimento de alguma coisa, é aquela tendência de postergar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Sim, então, sim. Ou seja, aquela coisa de que vai indo, né? Mas na segunda vez, quando ele entra na segunda vez, ele já entra muito mais engajado. Então, fica aqui o recado, tanto para os coaches como para os coaches, clientes, de que vale a pena usar sempre o processo de aprendizado, né? A gente está sempre aprendendo na próxima etapa e, com isso, a gente acelera os ganhos que nesse caso, a gente está falando de coaching, pode trazer. Mas mais de uma formação de coaching, tá? Desculpa te interromper um minutinho, Mari. Assim, eu fiz dois cursos, né, de coaching, vamos dizer, básicos no começo, mas já comecei a sentir as mudanças, exatamente o que você falou. Eu comecei a ver o tanto que o coaching estava mudando aí a minha trajetória, e aí eu estava ainda como gerente de RH da empresa, e comecei a mudar as atitudes no dia a dia e fui fazer a formação. Então, primeiro eu fui aí, aplicaram as técnicas em mim, eu gostei, eu vi a mudança, depois eu quis fazer a formação. E quando eu fiz a formação, foi um ponto crucial, onde eu saí da empresa em que eu estava e abri a minha consultoria. Então, isso é para mostrar o efeito que o próprio coaching fez na minha vida, fez na minha trajetória profissional. Agora, uma pergunta bastante íntima, tá? Sim. Muito íntima. Ó, atenção.
Alguma vez, obviamente, só o fato sem, obviamente, dar nomes. Alguma vez algum cliente, homem ou mulher, numa atividade de coaching contigo, chorou, perdeu assim o domínio das emoções? Alguma vez isso aconteceu contigo? Sim, sim. Aconteceu, a Para pessoa você começou. descrever o que aconteceu e como é que você reagiu? Claro, claro. Foi uma profissional no qual ela tinha acabado de ser promovida de analista de RH para gerente. E ela queria desenvolver a liderança. E ela sentia, né? Na verdade, ela já estava como gerente há alguns meses, mas ela estava sentindo que aquela equipe dela não se aproximava dela. E ela achando que eu não posso ser líder, eu não tenho o dom de liderar. E aplicando as técnicas, na verdade, ela estava fechada mesmo com ela própria, com problemas pessoais dela. E aí foi aonde veio à tona, ela chorou muito quando ela viu que ela que afastava a equipe, não só a equipe, mas as pessoas na vida pessoal dela. E que ela tinha se isolado de uma tal maneira que ela não conseguia ver as coisas boas nem na própria família. E aí, com as técnicas, isso veio à tona, ela chorou muito. E depois em outra sessão, eu dei algumas atividades para ela voltar a olhar realmente para a vida dela, para as vontades dela como profissional e como pessoa. E na outra sessão foi tão interessante, Mário, que ela veio falar comigo, ela trouxe até na sessão o violão dela, que ela falou assim, Roberta, a técnica que se aplicou resgatou um gosto tão grande meu, que era por tocar violão, por outras coisas que eu não fazia, e por conseguir levar minha vida profissional de uma maneira mais leve. Eu comecei a fazer isso em uma semana na minha vida pessoal, e na profissional, a minha equipe começou a se aproximar. E aí eu peguei e falei para ela, por que você acha que isso aconteceu? E ela mesma deu a resposta, porque agora eu consegui me abrir, para que as pessoas possam chegar, possam compartilhar os problemas ali que ela tinha de trabalho. Então, assim, foi muito emocionante. E na última sessão nossa, inclusive, ela chorou, aí não era mais por causa dos problemas, mas porque ela falou, ela viu o avanço que isso fez na vida dela. E foi tanto pessoal quanto profissional. E eu também me emociono, né? Eu sou coach, mas eu sou um ser humano, eu tenho sentimentos, então não tem como não se emocionar em ver a evolução, né, das pessoas como coaching. Agora, como eu disse logo na abertura desse nosso bate-papo aqui, Sim. a gente, na plataforma Dimensões de Sucesso, busca ajudar as pessoas a alcançar o sucesso da maneira como ela interpreta o sucesso. A gente diz isso até, eu vou exagerar aqui, nem todo mundo vê o sucesso pela ótica de dinheiro. Tem aquelas pessoas para quem o sucesso está ligado a um ambiente de harmonia, de paz, ou seja, as motivações podem ser diferentes, mas sempre a gente quer trabalhar com ética, com princípios e com valores. Sim. Então, uma das coisas que é fundamental para o bom exercício da atividade de coaching, de consultoria, de mentoria e qualquer tipo de intervenção é o respeito ao aspecto ético. Sim. Alguma vez, e a pergunta que eu vou te fazer é porque eu já vi casos de Sim. pessoas que não respeitaram a ética e tentaram trabalhar o coaching para atender pessoas que tinham problemas terapêuticos psicológicos. Aliás, isso até chegou a ser um tema de novela que deu um bafafá danado, porque na novela se explorava isso, ou seja, a pessoa eu lembro da novela. Um trauma anterior, e alguém disse para contratar um coach e que ele resolveria. Isso, Sim. Veja, dentro da ficção até cabe, porque a ficção está explorando ali algumas questões que, como ficção, faz parte da história. Sim. Agora, dentro da vida real é que a gente não pode permitir que isso aconteça. Sim. Alguma vez você já teve contato com situações dessas em que
alguém tentou usar uma intervenção indevida para alguém que estava num momento com outro tipo de necessidade? Olha, pelo menos assim, na minha trajetória, né, com as pessoas que eu conheci da área de coaching, não, né? Mas já ouvi situações, como você mesmo falou, em que às vezes usam isso, né? Eles começam a confundir a pessoa, ela está precisando de uma psicóloga e vai um coach e fala, deixa que eu resolvo, né? Então, infelizmente, isso acontece, né, Mário? Né? Eu deixo bem claro que o coaching, é claro, eu sou formada em executive coaching, e então eu trabalho muito a parte profissional, com habilidades, com aí o perfil da pessoa. É claro que o profissional tem coisas que estão travadas por causa do pessoal, mas é diferente do que você tratar com psicologia. Então a gente sempre separa eticamente isso. Roberta, a gente tem que fazer o seguinte, tem que pegar aqui outro dia e marcar outro papo aqui. Eu ia falar que eu queria também aqui saber um pouco mais aí da sua trajetória profissional, né, da sua experiência com recursos humanos aí, o que você já vivenciou. Acho que nós vamos precisar de bastante bate-papo aqui no nosso bar. A gente não tem aquela coisa assim, Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4. Isso. Rock 1, Rock 2. Então, hoje a gente teve o primeiro episódio da temporada. Depois a gente vai bater um papo no segundo e terceiro, e principalmente quando você já tiver com os cursos e o seu conteúdo lançado. Claro. Mas hoje o bar está fechando. Eu gostaria que você me desse aí algum comentário final, alguma observação final, e eu quero deixar, a palavra final vai ser sua. Eu quero agradecer aqui de público sua generosidade, porque vocês aí que estão nos vendo não sabem, mas eu tive alguns problemas técnicos no início dessa gravação, e a Roberta generosamente aguardou com toda a paciência e todo o amor e atenção para que a gente pudesse construir este bate-papo que a gente está tendo aqui, levando até vocês. Então, Roberta, muito obrigado e a palavra final é sua. Bom, primeiramente eu quero agradecer, Mário, foi muito bom esse bate-papo, né? Eu tenho certeza que nós vamos marcar outros, né? E uma mensagem que eu gostaria de deixar para todo mundo que está nos assistindo é o quê? Que nós temos que acreditar no nosso potencial, nos nossos sonhos profissionais e ir de encontro ao que você realmente gosta de fazer, né? A sua paixão profissional e acreditar que isso é possível. Então, há mais de 13 anos atrás, quando eu estava como gerente de RH, eu não imaginava onde eu estaria hoje, com a minha consultoria, com os meus cursos, treinamentos, né? E eu consegui tudo isso. Né? Então, que nós não podemos jamais desistir de querer o melhor profissionalmente, e a melhor satisfação minha como profissional, como coaching, é ver o desenvolvimento, é ver os meus alunos, os meus coaches conseguindo realizar aí todos os seus sonhos aí na esfera profissional. É isso que me faz levantar cada dia e querer fazer sempre o melhor para vocês. Tá bom. Roberta, muito obrigado aí pela sua atenção. Quem sabe a próxima vez a gente marca em Ribeirão Preto, aí no Pinguim, para tomar um chopp gelado. Tá bom? Você está convidadíssimo aqui, tomar esse chopp geladíssimo e vir aqui na nossa querida Ribeirão Preto. Tá bom, muito carinho, obrigado e até outro dia. Carinho é todo meu. Até outro dia. Tchau, tchau.